Olá, alunos e alunas da UFLA, aqui professor Fernando Nogueira, gravando um pequeno vídeo aqui para poder responder uma pergunta que vocês andam me fazendo aí pelos corredores. E esse vídeo vem bem a calhar nesse momento, né? Eu faço esse vídeo nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, e ontem, dia 7 de abril, em Guadalupe, na zona oeste do Rio, tropas do Exército fuzilaram um carro de família que estava indo para um chá de bebê, mais de 80 tiros de fuzil. O condutor, que era o pai, morreu na hora. O sogro, que estava no banco do passageiro, foi ferido, levado para o hospital. E, milagrosamente, as pessoas que estavam atrás, a mãe, o filho de 7 anos e uma outra cidadã, não foram atingidos. Pois bem, por que o vídeo vem a calhar? Porque uma das propostas, dentro dessa grita toda que se tem aí sobre o que deve se fazer em segurança pública, blá blá blá, nesse país polarizado que a gente vive hoje, o pedido, inclusive chancelado pelas mais altas autoridades do Poder Executivo, de se blindar policiais, né, em atuação contra bandidos, para que eles possam utilizar de força letal e não serem responsabilizados de forma alguma. Bom, a gente quebrou a cabeça no ano passado, aqui no nosso curso, né, nas nossas disciplinas, para saber como é que viria essa mudança legislativa, dogmática, para poder veicular esse pedido, essa ânsia, esse reclamo de parte da sociedade que quer ver policial matando mesmo. E veio no famoso ou famigerado projeto de lei anticrime proposto pelo senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça. E aí ele busca fazer uma série de modificações em diversas leis e busca fazer modificações no Instituto da Legítima Defesa. Nós vamos estudar isso. Como está a legítima defesa na proposta veiculada pelo projeto de lei anticrime do senhor Sérgio Moro. Pois bem, o que ele propõe? Ele propõe a mudança em 2 artigos. Artigo 23 e artigo 25 do Código Penal. Agora vamos ver como é que se encaminha essa mudança e vamos discutir um pouco o que ela envolve. Bom, começar pelo artigo 25. O artigo 25 do Código Penal é aquele que conceitua a legítima defesa. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para o Código Penal do site Planalto e um link para o projeto de lei anticrime, para vocês acessarem no seu computador, enfim, e me acompanharem na leitura. Eu não sou muito bom nisso de vídeo, de edição de vídeo. Vou tentar colocar o texto dos dispositivos que a gente vai discutir aqui nessa área aqui, mas não garanto que vou conseguir. De toda forma, vocês encaminhem essa leitura conosco. Muito bem. Artigo 25. Legítima defesa. Hoje, no Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Uso moderado dos meios necessários, repelindo injusta agressão, sendo que essa injusta agressão é atual, acontece agora, ou iminente, prestes a acontecer. E com essa atuação você protege direito seu, legítima defesa própria, ou de outra em legítima defesa de terceiros. Muito bem, é o conceito. É o que está hoje. A proposta do senhor Sérgio Moro busca acrescentar um parágrafo único com 2 incisos. E esses 2 incisos nada mais fazem do que colocar em 2 casos específicos de legítima defesa que já estão abarcados no Conselho Geral. E aí? Para que essa mudança? Olha só, no inciso 1 do parágrafo único proposto pelo projeto de lei anticrime, fala do agente policial ou de segurança pública,
aí a gente coloca agente penitenciário, mesmo o Exército em operação de GLO, como aconteceu ontem, né, de garantia da lei e da ordem. O agente que em conflito armado ou em risco de iminente conflito armado age protegendo a si ou protegendo a terceiros. Bom, isso é legítima defesa? Isso já está cobertado no conceito geral do artigo 25 que existe hoje. Isso é legítima defesa clara. O agente não precisa nem esperar tomar tiro ou qualquer outra coisa. Se estiver na iminência da realização de um ataque injusto a si ou a terceiros, o agente policial de segurança pública já pode agir. E vai estar cobertado pela legítima defesa. O fato vai ser típico de fato, vai ter violado bem jurídico? Sim. No caso, a vida, a integridade física. Mas o fato vai ser lícito. Por quê? Porque está cobertado pela legítima defesa. Uma das causas de exclusão da ilicitude. Tá, então para que isso? Bom, o inciso 2 desse parágrafo único proposto pelo projeto lá do senhor Moro é o agente policial, o agente de segurança pública que age utilizando de força numa situação de refém, envolvendo refém. Meu amigo, minha amiga, se a situação envolve refém, essa refém, ou esse refém, essa pessoa está em iminente risco de sofrer algum tipo de agressão injusta. Concorda comigo? Está lá com um revólver na cabeça, uma faca. O agente policial, o agente de segurança pública, ele não está autorizado a agir, não? Óbvio que está, é legítima defesa. Então, para que essa mudança? Esses incisos, na prática, são inúteis, porque falam de duas coisas específicas que estão abarcadas no conceito geral do 25. Então, para quê? É para preparar o campo para a verdadeira mudança, que é a mudança no artigo 23. Aqui que se planta o ovo de serpente, aqui que é o X da questão. Olha só, artigo 23 do nosso Código Penal hoje, ele vai tratar das causas de exclusão de ilicitude, né? Artigo 23 vai falar o seguinte, olha, não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. Estamos falando disso. Né? Se você está em legítima defesa, você não pratica crime. A mudança está aqui, ó. Isso daí não está no projeto de lei anticrime. Não há proposta de mudança nessa parte do 23. A proposta está na mudança do parágrafo. Hoje nós temos um parágrafo único e a ideia é acrescentar um outro parágrafo. Hoje nós temos um parágrafo único que trata do excesso punível. Olha só o que tem hoje no Código Penal. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, você pode agir em legítima defesa, mas se houver excesso, você responde pelo excesso. Atitude de dolo ou atitude de culpa. Exemplo. Situação de protesto, distúrbio civil. Um policial vê alguém que está protestando com uma pedra na mão, prestes a lançar a pedra. Nessa situação, o policial estaria em legítima defesa? Sim. Então ele está autorizado a agir e inclusive utilizar de força? Sim. Então o que ele pode fazer? Ele pode avançar em cima desse cidadão, pode mobilizá-lo, pode usar técnicas com tonfa, pode às vezes utilizar até um pouco de força para poder controlar esse cidadão e conduzi-lo para a delegacia, né? Juizado especial criminal. Ou seja, nessa situação tão bem, tão tranquilo. O grande problema é quando se age com excesso. Nesse exemplo que eu dei anteriormente, não tem, em tese, pelo caso que eu contei aqui, não haveria nenhum excesso. Contudo, imagine a mesma situação, distúrbio civil, protesto, acabou com a pedra na mão, prestes a lançar em cima do policial. Aí o policial vê isso, o que ele faz? Ele tira o fuzil e descarrega na cabeça do moleque. A cabeça do cara deixa de existir. E aí, tem excesso? É óbvio que tem excesso. O policial estava em situação de legítima defesa? Estava, mas agiu de forma excessiva, crassamente excessiva nesse caso, né?
Então ele responde pelo excesso. Então nessa situação, apesar de ele estar em legítima defesa, ele poderia responder por lesão corporal seguida de morte, dependendo do caso concreto, homicídio culposo, homicídio doloso por dolo eventual, homicídio doloso por dolo direto até, depende do caso, tem que analisar o caso. Muito bem, então há uma responsabilização pelo excesso. Aí o que acontece? O senhor Sérgio Moro propõe um projeto de lei anticrime, um segundo parágrafo. Esse parágrafo que a gente acabou de conversar sobre excesso punível vira parágrafo primeiro e vem o parágrafo segundo. Olha só o pulo do gato. Parágrafo segundo da proposta do Moro. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Muito bem. O que é medo, surpresa ou violenta emoção aqui nessa proposta de norma penal, de tipo penal incriminador? É o que a gente chama de elemento normativo do tipo. Esses elementos normativos do tipo, no caso aqui, estão exonerando, né, de pena, podem exonerar de pena a pessoa, se o caso concreto em tese se encaixar em um desses três elementos normativos do tipo. E o que é o elemento normativo do tipo? É aquele elemento que abre o tipo e remete ao julgador para que ele faça um juízo de valor para definir o que é esse elemento, esse componente do tipo penal. Aqui no caso é medo, surpresa, violenta emoção, excusáveis. O que vem a ser? O que é medo, surpresa ou violenta emoção? Cada juiz tem um conceito disso na cabeça. Entende? Então, cada juiz vai poder analisar, se bel prazer, se é o caso de não haver nenhum tipo de responsabilização a esse agente policial de segurança pública, caso ele tenha agido com medo, ou com surpresa, ou violenta emoção. Muito bem. É uma abertura, é uma construção legal que dá abertura frontal, ostensiva, para que o julgador simplesmente passe pano para o policial matador. Apesar do senhor Sérgio Moro utilizar como exemplo para poder ilustrar porque ele quer mudar isso daqui, falando da cidadã que sofre violência de gênero, do seu companheiro e às vezes utiliza de violência excessiva, ele não desenhou essa norma para poder tutelar isso. Ele desenhou a comando, inclusive, de seu chefe, dessa grita toda aí de exigência de violência policial contra a bandidagem. Ele desenhou essa norma para legalizar o que já acontece ostensivamente em tudo quanto é comarca desse país, que é aquilo que eu havia dito, a passação de pano ampla, geral e restrita para policial matador, né? Hoje se faz de uma forma um pouco mais mal ajambrada, porque não tem uma autorização legal aberta. Você tem a produção de exame de corpo de delito, no caso laudo necroscópico, sem os devidos detalhes, feito pelo IML, que é parte da polícia, né, também, né, nos mais diversos locais do país, nos mais diversos estados do país, é vinculado à Polícia Civil. Então eles fazem um laudo necroscópico ali sem mostrar que tem tiro na nuca, que tem tiro nas costas, que tem tiro a queima-roupa com marca de pólvora, né? Aí frauda, ou seja, monta esse documento fraudulento, essa perícia fraudulenta. Os promotores de justiça pedem arquivamento do inquérito, né? Que envolve esse tipo de coisa, envolve policial matando gente, normalmente é a nossa juventude preta e pobre. Enfim, isso já acontece, mas aí, como é uma coisa meio mal ajambrada, com umas justificações de lá para cá, você ainda tem como disputar isso judicialmente, tem como fazer algum tipo de enfrentamento, assim, muito limitado, mas tem. Com a entrada desse parágrafo 2º 23, no projeto de lei anticrime, a coisa muda, né? Aí enfrentar isso fica bem mais difícil.
é de fato uma licença para matar dada para os policiais, como é a reivindicação de parte da sociedade que quer ver policial mandando bala, matando gente sem perguntar por quê. Ok. Por fim, eu deixo aqui na descrição do vídeo 3 indicações de leitura. Como eu vivo falando para as minhas turmas, não acreditem em mim. Não acreditem, não duvidem sempre de todos e de todas que apresentam elementos para vocês. Façam a sua cabeça. Não acreditem em mim. Leiam, estudem, construam sua própria opinião, autorizada, livre, sobre os diversos aspectos da questão penal ou mesmo de outras questões. Mas eu vou dar essas 3 indicações que são dados interessantes para que vocês possam balizar aí, melhor dizendo, né? A formação da opinião de vocês. Primeira sugestão são os relatórios da Relatoria Especial para Execuções Arbitrárias, Sumárias e Extrajudiciais do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que fez vários relatórios, faz esse acompanhamento pelo mundo todo e fez vários relatórios para o Brasil, para a situação brasileira. Eu compilei vários desses relatórios, está aqui no link da descrição do vídeo. Acessem e deem uma lida. Está em inglês, infelizmente, mas façam esse esforço para vocês verem o descalabro que é a questão no Brasil do que a gente chama de autos de resistência, né? Que são as justificações que as forças policiais fazem para poder utilizar de força letal, às vezes acobertando execuções. Segunda sugestão é uma pesquisa feita por uma equipe da UFRJ, comandada pelo professor Michel Nisse, que é um dos maiores especialistas em segurança pública do país, e que fez uma pesquisa sobre autos de resistência, uma pesquisa empírica, inclusive, que dá o tratamento de elementos de empiria. Acessem isso também. Está aqui no link. E, por fim, acessem a obra do professor Orlando Zacconi. O professor Orlando Zacconi escreveu uma tese de doutorado que depois ele publicou em livro chamado Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. É um livro sensacional que trata de elementos empíricos mesmo, busca os inquéritos, os processos e vê como o Ministério Público se esforça e quais são as argumentações que ele utiliza para arquivar autos que envolvem policiais que supostamente executaram pessoas. O professor Orlando Zacconi, além de ser um dos maiores criminólogos do país, é também policial, é delegado de polícia civil no Rio de Janeiro e faz esse trabalho primoroso. Foi publicado pela editora Revan, boto o link aqui caso vocês queiram adquirir. Caso não tenham condições de adquirir, eu deixo o link também da tese de doutorado dele, que trata sobre o mesmo tema, né? Enfim, o livro é a tese reformulada, tudo bem? É um vídeo que é rapidinho, nem tão rápido assim, infelizmente, eu acho que não consegui ser tão conciso assim, mas tratei do Instituto, de como se propõe a mudança dele. Dê uma olhada nisso, repito, não acreditem em mim, busquem fazer a tua cabeça, cruzando dados, cruzando fontes e cheguem às suas próprias conclusões. Contudo, tenham em mente que a mudança proposta pelo projeto de lei anticrime é para tornar isso que aconteceu ontem mais e mais recorrente, em especial mais e mais confortável para as forças de segurança no país, que já estão apresentando recordes de letalidade e pretendem bater seus próprios recordes nos anos do porvir, nessa grita do hiperpunitivismo e da ultraviolência contra a suposta criminalidade. Tudo bem? Espero ter sido aí minimamente claro e ajudado vocês aí a compreender um pouco essa situação. Ok? Até mais, um abraço.